Olá, acabamos de ver um vídeo, né, sobre integral de superfície de campo escalar, né? E nesse vídeo de hoje a gente vai praticar, né? Vamos fazer um exercício. Vamos fazer esse exercício de duas maneiras, né, mostrando as opções que a gente tem, tá? Então vamos lá, vamos ver como é que funciona a integral de superfície escalar na prática. Bom, no vídeo anterior nós trabalhamos aqui com a dedução, a fórmula, né, da integral de superfície de campos escalares, né? A gente tem uma região, um domínio de parametrização e aqui uma superfície, né? A gente está supondo que F é um campo escalar no R3 e a gente viu que a fórmula é dada por essa expressão. Então essa aqui é uma notação que a gente usa para a integral de superfície de campo escalar e a maneira como a gente resolve diretamente, a gente transforma isso numa integral dupla, onde D, na verdade, é o meu domínio de parametrização da curva S. Então a gente faz a função, ou seja, nosso campo escalar, como se fosse uma força, uma densidade, algo do tipo, agir nos pontos da superfície. Então é o F agindo na parametrização da superfície, né? Porque o F vai agir no R3 inteiro, mas como a gente quer calcular a integral da superfície, eu faço o F composto com a parametrização para ter o F somente agindo onde eu tenho interesse, ou seja, em S. E aqui é a norma do vetor normal. Então a gente tem essa conta para montar, tá? Então o exercício aqui eu vou fazer de duas maneiras, né? Para ilustrar, suponho que eu tenho uma integral de superfície, né, de x ao quadrado, tá? Então aqui o meu campo, vou supor que é um campo escalar de componente x, y, z, onde na verdade ele é constante em y e constante em z, é dado pelo quadrado da primeira componente. Esse é meu campo escalar desse problema. E S para a gente é a superfície de uma esfera centrada na origem e raio 1. Tá? Eu poderia fazer de duas maneiras. Uma, vamos pensar como parametrização de superfície usando θ, e depois pensar em função, quebrando essa esfera em duas funções, o hemisfério superior e o hemisfério inferior, né? Aí eu teria que quebrar em duas integrais de superfície. Então, a primeira maneira, a gente tem, né, já tinha feito essa conta lá quando a gente falou de área, área de superfície esférica, também quando a gente falou um vídeo lá sobre parametrização de superfície. Esse aqui é a parametrização dessa superfície esférica. No caso, o raio é 1, então aqui não está escrito, mas o raio é 1. Então é como se fosse 1 vezes esse cara aqui, né? Então, quando o raio é um raio geral, um raio A, então fica um A multiplicando em cada componente. Como o raio é 1, tá? Uma outra coisa que a gente fez foi calcular o vetor tangente rθ, o vetor tangente rφ, fazer o produto vetorial e depois fazer a norma. Tinha dado lá um ao quadrado seno φ. Isso a gente já também estou herdando lá a continha que a gente já fez em vídeo anterior, né? Lá no vídeo de cálculo de área da superfície esférica. Então aqui é como se fosse o raio ao quadrado, né? No caso aqui é 1 ao quadrado, que vai dar 1, ou seja, isso aqui vai sobrar só o seno φ. Então, a gente precisa fazer duas coisas. Eu preciso fazer a F agir nos pontos da superfície, então vou fazer o F composto com essa parametrização. Como essa F é definida como quadrado de x, basta olhar para a componente x e elevar ao quadrado. Então vai ficar que o cosseno de θ e seno de quadrado, seno de φ, né? Ambos ao quadrado, tá? Então, meio que preparando a integral de superfície, eu tenho f de r de θφ multiplicado pela norma do vetor normal. Então, uma continha a gente fez aqui, então ficou cosseno ao quadrado e seno ao quadrado φ. E esse termo aqui é a norma que está aqui em cima, é o próprio seno φ, né? A norma do vetor normal. Repara que eu tenho seno ao quadrado e seno φ, vai multiplicar, vai ficar seno ao cubo de φ. Né? Então, passando a limpo, nós temos que a integral de superfície é dada por essa expressão, tá? A gente já fez essa continha, ou seja, a integral de x² ds, que é o nosso problema, vai ser dado por cosseno ao quadrado seno φ, que é o resultado dessa conta, tá? Lembrando que na esfera inteira o θ varia de 0 a 2π e o φ varia apenas de 0 a π. Né? Isso vem lá das coordenadas esféricas, do cálculo a várias variáveis. São duas integrais, isso aqui é uma integral iterada, né? Elas estão completamente desacopladas, eu consigo separar isso aqui num produto de duas integrais, uma em θ, né? Então eu tenho a integral de cosseno ao quadrado
de θ dθ, separo para cá, como é um produto, né? E eu tenho uma outra integral aqui em φ, a integral de seno ao cubo de φ, tá? Bom, a integral de cosseno ao quadrado ele é tabelada, é bem direta, né? Então já estou colocando a resposta aqui, lembrando que isso aqui vem lá do cálculo 1, é uma integral tabelada. Para você fazer, você precisa usar identidades trigonométricas, então vou aproveitar já o resultado aqui, mas é importante lembrar como é que faz essa integral, tá bom? É uma integral que aparece com bastante frequência, de seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Então vai ficar aqui θ sobre 2, mais seno de 2θ sobre 4, e o θ variando de 0 a 2π. Então essa integral eu já peguei o resultado pronto. Essa integral aqui, de seno ao cubo, eu coloquei um asterisco e já coloquei a resposta aqui, mas vamos ver como é que a gente chega a essa resposta. Isso também vem lá do cálculo 1, tá? É importante lembrar como é que faz essas continhas, tá? Então, ó, por exemplo, a integral de seno ao cubo, repara que a integral aqui ela é definida de 0 a π, né? Mas eu trouxe para cá somente a integral indefinida, só para a gente lembrar como é que resolve, tá? Então, o seno ao cubo a gente quebrou em seno ao quadrado vezes seno, e aqui a gente usou a identidade trigonométrica, né? A gente lembra que seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ, esse é igual a 1. Então, se eu quero aqui substituir o seno ao quadrado, eu posso dizer que o seno ao quadrado, né? O seno ao quadrado de φ, né? Ele é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado. Então, essa é uma identidade trigonométrica. Você vem lá da trigonometria. Então, no lugar do seno ao quadrado, eu coloquei aqui 1 menos cosseno ao quadrado de φ, e ele está multiplicado pelo seno de φ, tá? Faço a distributividade. Então, seno de φ vezes 1 vai dar seno de φ, então vou ter uma integral de seno de φ. E aqui eu tenho uma outra integral, tá? Quebrei, né? A integral da soma é a soma das integrais. Nós temos aqui o seno multiplicado por menos cosseno ao quadrado. Tá? Então, eu coloquei um mais aqui, levei o menos para seno, até de forma para adiantar a próxima integral, né? Então, eu tenho aqui o cosseno ao quadrado, o seno está aqui e esse menos entrou. Então, mais com menos daria esse menos que está aqui, tá? Por que isso? Porque a gente vai fazer uma substituição simples. Se eu chamar tudo que está aqui dentro desse quadrado, né? Ou seja, só o cosseno de u, isso aqui é exatamente a derivada, né? A derivada do cosseno é menos seno. Então, isso aqui passa a ser o meu du. Então, eu tenho aqui a integral do seno é direta, né? A integral do seno é menos cosseno, porque a derivada do cosseno é menos seno. Então, menos com menos vai dar mais seno. Direto, né? Essa aqui ficou u ao quadrado e du, né? Então, a integral de u ao quadrado du vai dar u ao cubo sobre 3, onde eu sei que esse u nada mais é do que o cosseno de φ. Então, eu substituo aqui, né? Então, ficou o cosseno ao cubo sobre 3, o menos cosseno já tinha resolvido dessa outra integral. E eu coloquei aqui a constante de integração mais c, uma vez que essa integral é uma integral definida, tá? Bom, então tá aí a resposta da integral de seno ao cubo de φ, dado por essa expressão. Vou pegar essa expressão e colocar aqui dentro, né? A integral de seno ao cubo, tá aqui a expressão, só inverti a ordem aqui, né? Eu levei esse coeficiente positivo aqui, joguei para frente, né? Então tá aqui o cosseno ao cubo de φ sobre 3, e aqui ficou menos cosseno. Repare que eu não levei o mais c para cá, uma vez que aqui era uma integral indefinida, mas como essa aqui é definida de 0 a π, essa constante se anula, tá? Então a gente vai fazer as contas, né? Repare que eu vou jogar o 2π aqui, vai ficar 2π sobre 2, ele vai aparecer aqui, ó, já está adiantado, 2π sobre 2, e não tem mais nada, porque o restante todo ele se anula, né? Por exemplo, quando eu jogar o 2π aqui, então vai ficar 2 vezes 2π, vai dar seno de 4π, que é 0. Então vai ficar 0 sobre 4. Depois eu vou jogar o 0 lá, vai dar 0 sobre 2, que é 0. Aqui vai ficar 2 vezes 0, vai dar 0. Então vai ficar seno de 0, que também é 0, vai ficar 0 sobre 4. Então a única coisa que não zerou foi o 2π jogado aqui. Ele já está aqui, né? E ainda, isso tudo está multiplicado, né? Quando eu faço essa outra conta aqui, quando eu jogar o π, aqui vai ficar cosseno ao cubo de π sobre 3, e aqui cosseno de π, com o sinal de menos aqui, é o que está, né, aqui. Esse menusinho aqui é o menos do teorema fundamental do cálculo, depois eu vou jogar o zero, né? Então vai ficar aqui cosseno ao cubo de 0 sobre 3 menos cosseno de 0, essa expressão aqui, né? Repare que aqui eu vou fazer uma distributividade, então vai ficar menos com mais vai dar menos, e menos com menos vai dar um mais. Só lembrando que cosseno de π vale menos 1, então tá aqui. Então ficou o cubo de menos 1, sobre 3, menos o menos 1. Então, já tinha um menos lá, e esse outro menos é o menos do cosseno de π, que é menos 1. Cosseno de 0 é 1, então aqui ficou 1. Esse sinal de mais é porque eu inverti, né? Menos com menos. E aqui ficou menos com mais, deu menos, e ficou 1 ao cubo sobre 3, tá? Fazendo as contas, ó, menos com menos dá mais, então vai ficar 1 mais 1 vai dar 2. Aqui o cubo de menos 1 é menos 1, então vai ficar
menos um terço, que vai dar menos 2/3. Faz as continhas, né? Tira o MC entre 1 e 3, que vai dar 3. Então, vou fazer aqui, 3 dividido por 1 vai dar 3, 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6. Né? Vai ficar 6 menos 1 vezes 2 vai dar 2, sobre 3. Né? Então, isso aqui vai dar 4/3, né? Então, isso aqui deu 4/3, está multiplicado por π. Então, ficou 4π sobre 3 é a resposta da integral, tá? Bom, a outra maneira que a gente poderia fazer, então seria a segunda maneira, né? É pensar na esfera como sendo duas funções. Se eu, por exemplo, isolar o z, se eu isolar o z em função de x e de y. Então, aqui eu tenho o hemisfério superior como sendo essa função aqui, considerando uma raiz quadrada com um sinal positivo, né? Jogando o x quadrado para lá, o y quadrado para lá, extraindo a raiz quadrada, né? Então, eu tenho uma outra função, que aqui eu estou chamando de S2. Então, S1 é o meu hemisfério superior e S2 é o meu hemisfério inferior. E a diferença entre eles é apenas o sinal, né? O hemisfério superior tem um sinal positivo, o hemisfério inferior um sinal negativo, tá? Então, como a minha superfície total, né, a esfera inteira, ela é a união dos dois hemisférios, calcular a integral na superfície inteira pode ser quebrada numa soma de duas integrais de superfície. Então, eu vou integrar em S1 e vou integrar em S2. Então, se você reparar bem, o S é uma superfície fechada. Eu vou quebrar ela em duas integrais de superfícies abertas. Tá? Então, eu preciso preencher aqui a resposta. Eu vou deixar uma pausa aqui. Eu preciso calcular essa integral em S1, preciso calcular uma integral em S2, e daqui a pouco eu venho, a gente preenche aqui para a gente responder quanto equivale. A gente já sabe, obviamente, que vai ter que dar a mesma resposta. Né? Então, ó, aproveitando lá aquela observação que eu tinha feito de integral de superfície, né? Quando a gente falou de integral de superfície de campo escalar, naquele vídeo anterior, né? A gente já tem uma fórmula meio caminho andado, né? Isso aqui já é a norma do vetor do vetor normal. Isso aqui é a f agindo na superfície de função, tá? Então, só lembrando que G1 aqui é o nosso hemisfério superior nesse momento, tá? Que a gente está calculando a integral em S1, tá? Calculando as derivadas da nossa função, então eu já preparei aqui dentro o hemisfério superior, só eu troquei a raiz quadrada por 1 elevado a meio. Na hora que a gente vai derivar isso em relação a x, a gente abaixa o meio, ele está aqui, repito a função, subtrai 1 grau e multiplico pela derivada do que está aqui dentro, que no caso aqui em relação a x, né, que vai dar menos 2x. O 2 vai cortar com 2, então vai ficar um menos x. Esse menos meio aqui, para ficar positivo, vai descer e vai escrever numa raiz. Então, posso escrever dessa maneira aqui. Obviamente, quando eu derivo o G2 em relação a y, a única coisa que muda é que em vez de dar menos 2y, daria menos 2, em vez de dar menos 2x, daria menos 2y. Então, 2 corta com 2 também. A expressão é semelhante, né? Então, daqui dá menos x e essa de cá dá menos y. Só que a gente precisa... Isso aqui vai ser usado aqui, né? Essas duas derivadas vão ser usadas aqui, na raiz. E a gente precisa reescrever a função agindo nos pontos da superfície. Mas lembra, a função, ela é dada, o nosso campo escalar desse problema é x², né? Então, o x, como ele é uma variável independente, a função ela não é alterada, né? Se ela, por exemplo, se ela fosse z², eu ia colocar aqui o hemisfério superior, trocando a função g1 aqui ao quadrado, né? Mas não é o caso, essa função aqui é x². Então, ela continua sendo a mesma coisa. Então, eu vou pegar essa expressão, no lugar desse cara aqui deu x², no lugar dessas derivadas aqui eu vou substituir esses carinhas, e a gente tem aqui a nossa integral de superfície no hemisfério superior, né? Então, aqui é conta agora, né? Esse menos, quando vai levar ao quadrado, ele some. A raiz também vai sumir aqui com esse quadrado, né? Vou fazer as contas aqui como se fosse um MMC entre essa expressão e 1, vai dar obviamente essa expressão, tá? Tirando o MMC aqui, então esse x² está aqui, esse y² está aqui, esse cara 1 vai ficar multiplicado por isso, né? Então isso aqui foi quando eu peguei 1 menos x² menos y² e multipliquei por 1, tá aqui, tá? Repare que o x² se anula com o x², o y² se anula com o y², em cima vai sobrar só a constante igual a 1, né? Então vai ficar raiz quadrada de 1, que é 1. Então, só repetindo, na verdade, o x² que eu repeti aqui, né? Embaixo, isso aqui não tem jeito, isso aqui tem que ficar. Então, ficou a raiz quadrada desse cara, né? Então, ficou 1 sobre isso. Então, eu fiz raiz de 1 e raiz desse cara. Então, tá aqui a expressão, tá? Bom, aí eu preciso resolver a integral. Como a nossa região de integração é a projeção da nossa esfera, né? A gente pega a nossa esfera e projeta ela no chão, o que a gente tem? A gente teria uma região desse tipo aqui, né? Esse seria a minha região de integração aqui, ó.
quando eu esmago tanto o S1 o S2, quando eu projeto, aqui vai ser a minha região de integração, que vai ser um disco centrado na origem, né? Esse aqui é como se fosse a esfera vindo de cima, né? Então eu projetei aqui o hemisfério superior, deu essa região aqui, um disco centrado na origem e raio 1. Então, para fazer a integral, é interessante aplicar coordenadas polares. Então, naquele disco ali, o nosso Rzinho, né? O nosso Rzinho está variando de 0 a 1 e o θ está dando uma volta completa de 0 a 2π. Então, esses são meus limites de integração. Só lembrando que em coordenadas polares, o x² mais y² vale r². Então, aqui dá para colocar o menos 1 em evidência. Então, vai ficar 1 menos o r². Né? Então, esse x² e esse y² foi trocado por r². Aqui é o quadrado do x. Em coordenadas polares, o x vale r cosseno de θ. E o dA, que é o meu elemento de área, é o r dr dθ. Então, esse r aqui é o determinante jacobiano. Então, daqui para cá, na verdade, é o cálculo 2, integral dupla, aplicando coordenadas, coordenadas polares, tá? Repara que aqui vai ficar um r², aqui vai ficar um r². Então, o r² aqui com esse r vai dar um r². Então, a gente consegue desacoplar as duas integrais, que é um produto, né? Uma ficou integral de cosseno ao quadrado e a outra ficou integral só em r lá, r² sobre isso, tá? Obviamente aqui ó, apareceu novamente uma integral de cosseno ao quadrado, colocando aqui a resposta tabelada, né? Θ sobre 2 mais seno de 2θ sobre 4, isso aqui está variando de 0 a 2π. A gente já tinha comentado naquele outro caso lá que isso aqui vai dar π, né? Que eu vou jogar esse cara aqui vai ficar 2π sobre 2, então isso aqui vai dar π. Né? Quando eu jogar isso aqui, zerou, porque seno de 4π é 0, 0 sobre 2 é 0, seno de 0 é 0, então zerou essa parte, só a única coisa que sobrou foi o π. E essa conta aqui vai dar, mais uma vez, eu pegando o asterisco, como é que eu vou resolver essa integral aqui? Isso é uma integral, vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Então, pegando essa integral, a gente vai ter que aplicar o conceito de integral por partes, né? Então, eu tenho uma integral de u dv, que eu posso quebrar aqui sendo u vezes v menos v du, e a gente vai fazer uma escolha. Esse r² foi quebrado em r² vezes r, né? Por quê? Porque essa aqui é uma integral que vai sair por substituição simples, né? E então, eu vou fazer uma tabelinha aqui da integral por partes. Esse cara vai ser meu r, esse r² vai ser meu u. O u a gente sempre deriva para poder colocar ele aqui, né? Então, a derivada de r² vai ser 2r, a gente complementa aqui com dr, como técnica, né? Porque a gente está calculando du dr. E esse cara aqui é o meu dv, né? Eu só adiantei aqui, escrevi essa raiz quadrada como isso aqui elevado a meio e passei para cima. Então, isso aqui, na verdade, é essa mesma raiz que estava no denominador, passou para o numerador apenas fazendo uma jogada com expoente, né? Então, o nosso v vai ser exatamente a integral disso, né? Repara que aqui dentro nós temos um polinômio do grau 2, do lado de fora um polinômio do grau 1. É típico, né, de integral por substituição simples. Então, eu chamei tudo que está aqui dentro de w, então vai ficar aqui o nosso dw quando sendo a derivada desse cara. Então, a derivada aqui vai dar menos 2r dr. Como aqui a gente tem o r dr para ser substituído, isolando o r dr nessa fórmula, passei o menos 2 para cá. Então, ficou menos dw sobre 2. Daí a nossa integral por partes, dando sequência, ela seria escrita dessa forma, né? Quer dizer, aqui eu vou fazer o cálculo do nosso vzinho antes separado, né? Nossa substituição simples para a gente encontrar o nosso v. Então vai ficar w elevado a menos meio e aqui menos dw sobre 2. E aí a conta é muito simples, esse menos meio sai, a integral de w elevado a menos meio, eu aplico aquela regra de w elevado a n mais 1 sobre n mais 1, então menos meio mais 1 dá meio, sempre divido pela mesma potência. Repetir o menos meio, dividir por meio é o mesmo que multiplicar por 2, né? E w elevado a meio é a mesma coisa que raiz de w. Então, 2 cortou com 2, ficou o menos, e raiz de w, onde o w foi a escolha que a gente fez na substituição simples, né? Então, voltando lá no nosso quadrinho de integral por partes, aqui é u vezes v menos a integral de v du. O nosso u foi uma escolha, a gente derivou ele, e aqui a gente colocou o nosso v que a gente acabou de calcular. Aí segue a conta, né? Esse cara aqui só repito. Né? Esse menos aqui, eu deixei ele parado e levei esse outro menos para cá, porque aqui vai dar uma outra integral por substituição, muito parecida com essa que a gente acabou de fazer. Tá? Só mudou, na verdade, a potência, né? Porque eu posso escrever aqui como 1 menos r ao quadrado, tudo isso elevado a meio. Eu vou usar até a mesma letra, o w, porque o w é o mesmo, só que agora, em vez de ficar w elevado a menos meio, ficou w elevado a meio. Então, a derivada do w aqui, derivada do que está aqui dentro é menos 2r dr, então eu até levei esse menos aqui para cá, né? Para poder já aproveitar, porque a derivada vai ter um menos. Então, esse cara que eu só repito, ficou menos w elevado a meio dw.
tá? Então, aplico novamente aquela regrinha lá. A integral de w elevado a meio vai dar w elevado a meio mais 1. Lembrando que meio mais 1 é 3 meios. Então, aqui deu 3 meios, eu divido por 3 meios. Lembrando, dividir por 3 meios é o mesmo que multiplicar por 2 terços. Então, eu inverti a fração. E está aqui a expressão lá da nossa integral que a gente precisava, esse asterisco aqui, né? Então, voltando, peguei essa resposta no lugar dessa integral, vou colocar toda essa expressão aqui. Eu não preciso colocar esse c, porque aqui a gente está falando de uma integral indefinida. Mas como aqui a integral está definida de 0 a 1, eu já coloquei a resposta sem o mais c, né? Então, eu vou jogar o 1 aqui, ó, vai ficar 1 ao quadrado é 1, então vai ficar 1 menos 1, que vai dar 0. Então, esse pedaço aqui vai zerar. Quando eu jogar esse cara aqui, também vai zerar, né? E quando eu jogar o 0, esse cara, pelo fato de ter um r ao quadrado multiplicando aqui, vai zerar também. E a única coisa que não vai zerar é quando eu colocar esse cara, né? Só que pelo teorema fundamental do cálculo, tem um menos aqui. E vai ter um menos do teorema fundamental do cálculo. Porque quando eu jogar o 1, vai ficar essa expressão toda jogada com 1 aqui dentro, que vai zerar. Então, vai ficar 0 menos toda essa expressão jogando 0 aqui. Então, o menos com menos vai dar mais. Então, aqui vai ficar mais 2 terços. Quando eu jogar o 0 aqui, ó, 0 ao quadrado é 0. 1 menos 0 é 1. 1 ao cubo é 1. Vai ficar a raiz de 1, que é 1. Só sobrou 2 terços, só que o sinal trocou por causa do teorema fundamental do cálculo. Tem um menos que inverte o sinal. Então, toda essa continha aqui deu 2 terços. E toda essa continha aqui vai dar π, né? Porque o 2 cortou com 2. Então, 2 terços vezes π dá 2 terços de π. Lembrando que isso aqui é a integral somente no hemisfério superior. Aí, a gente precisava fazer também a integral no hemisfério inferior, né? Então, a conta seria parecida, né? Só que em vez de jogar G1, nesses casos, aqui eu uso a G2, que é o hemisfério inferior. Mas a diferença entre G1 e G2 é apenas um sinal, o que na derivada vai apenas modificar um sinal, né? E como esse cara aqui não depende da terceira componente, isso aqui daria um x quadrado, então o sinal não vai afetar o campo. E aqui, com o fato de ter o quadrado, o menos também não vai afetar. Ou seja, o que eu estou dizendo é que a integral em S2 vai dar a mesma integral em S1. Que é 2 terços, né? E aí, assim, a gente volta lá no início. Isso aqui deu 2π sobre 3. Aqui deu 2π sobre 3, que finaliza em 4π sobre 3, né? Ou seja, a gente fez uma integral de superfície de campo escalar de duas maneiras, tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai começar a fazer uma integral de superfície de campo vetorial, tá? Semelhante, só que a gente, em vez de calcular a norma, a gente vai fazer um produto escalar. A gente se vê em breve. E com isso a gente encerra essa parte de integral de superfície de campo escalar, né? No próximo vídeo, nós vamos introduzir o conceito de integral de superfície de campos vetoriais. A gente vai ver que é uma ferramenta poderosa, muito útil e vai definir, inclusive, um dos teoremas, dos principais teoremas do nosso curso.